Quando a gente fala de forma geométrica em design de corte, nós não estamos falando da forma geral da imagem. Por exemplo, se eu falar da forma circular, eu não estou querendo dizer que o corte no final, que a imagem da cliente no final vai ter uma aparência circular. Por exemplo, um Black Power. Não. Muito menos eu estou querendo dizer, se eu falar de uma forma triangular, que olhando ela de qualquer ângulo, você venha ver algum triângulo. Não é isso. Na verdade, as formas geométricas, elas são maneiras que foram desenvolvidas para a gente poder entender sobre distribuição de comprimento. E o que seria isso? Dentro desse método, existem 3 formas geométricas apenas. A gente vai trabalhar com forma circular, forma triangular e a forma quadrada. E eu vou te explicar cada uma delas aqui. Quando você trabalha com a forma quadrada, você está dizendo que, ao olhar a seu cliente de perfil, você vai ver o mesmo tamanho das mechas que estão em direção à nuca, elas vão ter o mesmo tamanho dos cabelos que estão na frente. Você tem a mesma distribuição de comprimentos. Independente da técnica, lembra da técnica? Você pode ter a forma quadrada dentro de uma técnica em camadas. Ou seja, a sua base está quadrada, mas acima delas tem camadas. Do mesmo jeito que a mesma forma quadrada pode ser em linhas sólidas. Todas as mechas terminam no mesmo ponto. E da mesma maneira que você pode ter uma base quadrada, mas o cabelo ter um aumento de comprimentos gradualmente. Assim você vai ter a graduação. A segunda forma geométrica é a triangulação. A triangulação é, na verdade, quando você tem os menores comprimentos atrás, em direção à nuca, e os maiores comprimentos na frente, formando aquele chanel, aquele bico, como por exemplo chanel de bico, long bob. E a última forma que eu quero falar com você é a circular. A circular é quando você tem os menores comprimentos na frente e os maiores comprimentos atrás. Você já deve ter percebido que quando a gente fala de forma geométrica, a gente está avaliando a nossa cliente, a nossa modelo, o design que nós vamos criar, a gente está avaliando ele de perfil. A gente precisa de ver de perfil, ou pelo menos imaginar o perfil, para que a gente possa saber qual a forma geométrica vai ser usada ali. Quando a gente fala de forma geométrica, a gente está avaliando numa perspectiva horizontal, onde tem mais e onde tem menos, mas olhando a pessoa de perfil. Quando a gente fala de técnica, a gente está avaliando numa perspectiva vertical. A gente vai determinar onde tem mais e onde tem menos, ou seja, onde existe o maior comprimento e onde existe o menor. Quando você compreende isso, você consegue fazer qualquer combinação. Com 9 combinações. Para cada uma das formas, a gente pode acrescentar uma das técnicas. A gente vai criar então um quadro. Você pode combinar qualquer técnica com qualquer forma geométrica.